Para entender as poéticas clássicas, a gente tem que voltar aos textos de Platão e Aristóteles, que são dois textos fundamentais para a compreensão da teoria da literatura moderna. Quer dizer, grande parte da teoria da literatura moderna parte desses pressupostos estabelecidos ou no pensamento de Platão ou no pensamento de Aristóteles. Existe uma frase bastante conhecida de um escritor chamado Jorge Luiz Borges, segundo a qual todos nós ou somos platônicos ou somos aristotélicos. O livro do Platão, no qual ele se detém sobre a questão do que a gente chama hoje de literatura, e que eles chamavam de poesia, é a República, o principal livro. Esse livro é bastante conhecido dentro dos estudos de literatura, porque dentro dele, no final dele, o Platão teria condenado os poetas a serem exilados para fora dessa república ideal, já que aquilo que eles faziam seria, de certa maneira, nociva a um Estado politicamente organizado. Em que se baseia esse pressuposto? É preciso entender que, para Platão, o mundo se divide em dois mundos. O mundo inteligível, que é o mundo das ideias ou das formas, e o mundo sensível, que é esse mundo que é perceptível através dos nossos sentidos. Então, dentro da teoria platônica, esse mundo sensível é um mundo falso. É um mundo daquilo que ele chama de fantasmata em grego, que é a palavra que dá origem ao nosso fantasma. Segundo Platão, todas as coisas que a gente vê, as coisas mais comezinhas do nosso cotidiano, uma árvore, uma cadeira, etc., são meras ilusões, meros fantasmas daquilo que seria a verdade absoluta sobre todas as coisas. Essa verdade absoluta é justamente a forma, o eidos, a ideia. A palavra ideia vem do grego eidos, que significa forma ou imagem. O eidos, o que é? É uma forma, é uma imagem que só de alguma coisa que só pode ser atingida, por Platão, através do pensamento, que ele chama de dianoia. Só o pensamento é capaz de chegar às verdadeiras formas, às verdadeiras ideias, que é exatamente onde está contido o verdadeiro conhecimento, por exemplo, o conhecimento da justiça. Então, para Platão não é possível conhecer a justiça através dos casos singulares, casos particulares de justiça, aquele foi um ladrão, este foi um pecador, etc. Para Platão, o verdadeiro conhecimento da justiça pressupõe, antes de mais nada, conhecer as leis gerais que organizam qualquer Estado justo. Então, isso significa conhecer a forma da justiça, a ideia de justiça. Isso leva o Platão a entender que tudo aquilo que está fora do domínio das ideias, ou dos arquétipos, ou do inteligível, é mero conhecimento sensível, é mera imitação, e a palavra grega é mimesis, imitação dessas formas ideais, dessas formas arquetípicas. Então, se eu vejo uma cadeira, essa cadeira, aquilo que eu posso saber sobre essa cadeira, enquanto cadeira, é muito pouco em relação àquilo que eu posso saber sobre uma cadeira universal, que é o princípio que organizaria a constituição de toda e qualquer cadeira. Então, essa mesma regra vai valer, segundo Platão, para a poesia. A poesia é uma forma de conhecimento das coisas, é uma forma de representação das coisas, só que para o Platão é uma forma que, ao invés de representar as coisas verdadeiras, que são as ideias, a poesia representa as coisas falsas, que são as coisas do mundo sensível. Então, quando uma tragédia mostra as paixões, os erros, as catástrofes que acontecem nas grandes famílias gregas, a tragédia nada mais está do que fazendo a mimesis, a imitação do mundo sensível, e não daquele mundo verdadeiro que é o mundo das formas, o mundo das ideias. Já que é a imitação do mundo sensível, a poesia é a imitação de algo que em si já é imitação. Portanto, ela é imitação da imitação, logo, ela não leva nenhum conhecimento seguro. Isso vai levar o Platão, no livro 10º da República, a condenar
a poesia e imaginar que um Estado absolutamente perfeito deveria excluir não só os poetas, mas também os anciãos, as crianças, né, os doentes. Quer dizer, o Platão imagina um mundo de perfeição absoluta, dentro do qual não cabe nada que é defeituoso, não cabe nada do que é sensível, né? Um dos principais discípulos do Platão, o Aristóteles, ele vai partir de um princípio absolutamente oposto ao do Platão, né? Ele vai partir do princípio de que não é possível ter segurança no conhecimento das formas inteligíveis, né? As formas inteligíveis existem, mas elas só podem ser conhecidas através do mundo sensível, né? Então, o Aristóteles condena no Platão uma tendência a uma abstração absoluta, né, que esquece o conhecimento empírico, né? Essa palavra é uma palavra grega também, o conhecimento empírico vem de empiria, né, que tem a ver com a experiência. Então, o princípio do Aristóteles é que, para chegar a um entendimento, a uma compreensão do mundo inteligível, é preciso passar antes pelo mundo sensível. Daí porque o conhecimento de tudo que diz respeito ao mundo sensível, para Aristóteles, é um conhecimento justo e digno, né? Isso vai levar o Aristóteles a rever a posição do Platão com relação à poesia, né? É o que ele vai fazer numa obra chamada Peripoietikes, que a gente conhece hoje como Poética.